Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, do autor nacional Rafael Dracon. Esse é o primeiro diário de leitura do Desbravando Nova Éter e, como eu disse, tanto no vídeo de apresentação geral do projeto como no cronograma desse primeiro livro, esse vídeo vai conter spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, não assista esse vídeo, mas fique tranquilo que assim que o último diário de leitura sair, eu vou começar a soltar as resenhas sem spoilers aqui, para atender também ao público que não leu o livro, mas tem interesse na história. Nova Éter é um mundo dividido em dois continentes, o Nascente e o Ocaso. Os dois continentes são divididos em reinos independentes. O maior e principal desses reinos é Arzalum, que fica no continente Ocaso, cuja capital é a cidade de Andreane. Esse mundo é protegido por poderosos avatares do Criador, que são as fadas amazonas. Eu vou ler uma passagem aqui em que o autor explica o que são essas fadas e qual a função delas dentro desse mundo que ele criou. Está na página 46. Fadas nada mais são do que avatares, representantes semidivinos de um semideus criador. Esses avatares, em forma de mulheres, belas ou não, humanas ou não, são necessários como legisladoras, as responsáveis por manifestar leis pré-estabelecidas por forças maiores que a compreensão humana. Em Nova Éter, fadas cumprem com louvor o papel, utilizando-se da boa magia branca para testar determinadas pessoas escolhidas pelo Criador e, consequentemente, manifestando dádivas ou punições de acordo com as ações. Quando cumprem tal papel, ajudando ou castigando determinado ser, de acordo com suas reações, elas deixam a história prosseguir sem maiores interferências, pois não é realmente sua função. A função feérica não está em interferir ou moldar a vida em direção a um destino pré-estabelecido, mas apenas policiar aqueles submetidos às leis supremas. Um dia, uma dessas fadas se rebelou contra o Criador depois que nenhum dos humanos que ela testou passou em seus testes. Ela então passou a nutrir um profundo desprezo pela raça humana que aos poucos foi se transformando em ódio. Quando isso aconteceu, parte da essência mágica dela foi retirada e ela passou a viver como aquilo que ela mais desprezava, uma mortal. Isso fez com que o ódio dela só aumentasse e ela passou a converter a boa magia em magia má, se tornando a primeira maga negra da história. E aí ela passou a ensinar outras humanas que tinham tanto ódio no coração quanto ela, e assim surgiram as bruxas. Eu vou ler uma passagem aqui na qual o autor fala quais as consequências dessa magia para o corpo dessas mulheres. Essa passagem que eu vou ler está um pouco mais à frente no livro, está na página 237. O nome dessa fada caída era Bruja, e Bruxas foi o nome dado às suas aprendizes. O efeito nessas pessoas que usavam a magia negra e a energia negativa para seu próprio benefício foi imediato. Os corpos físicos começaram a manifestar o reflexo da maculação de seus corpos espirituais e, consequentemente, elas foram se tornando corcundas, cheias de deficiências, deformidades e outras aberrações do tipo. Essas bruxas causaram um verdadeiro terror em Nova Éter, que só teve fim quando o primo Brandford, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é desse jeito mesmo, o filho de um moleiro, liderou outros guerreiros numa violenta caçada às bruxas. 20 anos depois disso, o primo é o rei de Arzalum e desfruta de uma paz arduamente alcançada. No entanto, dois acontecimentos dos últimos anos deram indícios aí de que o mal poderia estar voltando a Nova Éter. A menina Ariana Narin vê a avó ser morta por um lobo marcado e os irmãos João e Maria Hanson são sequestrados por uma bruxa e são feitos aí de refém e são forçados a comer vidro e madeira como se fossem doces. Esses acontecimentos são ignorados pelo rei e abafados com a reforma do Majestade. O Majestade é a principal casa de espetáculos do reino e a maior, e é um local onde povo e nobreza podem se divertir. O ápice da carreira de um artista é se apresentar no local. Eu achei isso uma referência muito sensacional e bem sutil, na verdade, à política pão e circo. Para a população esquecer algo que está acontecendo, né, já que a população já sofreu muito, e para a população não prestar atenção nisso,
o rei abafa isso com a construção do Majestade, que é um local onde eles podem se divertir. Só que, diferentemente da política de pão e circo, na vida real, o rei não faz isso com uma má intenção. Ele acredita de verdade que se ele abafar isso e fingir que esses dois acontecimentos não existiram, isso não vai voltar a se repetir. O tiro sai pela culatra porque o navio do pirata mais sanguinário do mundo chega a Andreane e destrói o porto e o centro comercial da cidade. Além disso, esse pirata, que é o Jamil Coração de Crocodilo, vai se aliar a uma das duas guildas de ladrões que tem na cidade, grupo conhecido como Sombras. O grupo rival são os Fantasmas, mas ele se alia aos Sombras porque os Sombras são o maior grupo e ele estava interessado em números, e também se alia a uma bruxa, a mesma bruxa do incidente da Casa de Doces. O nome dessa bruxa é Babal, eu achei esse nome muito engraçado. E ela ficou escondida por 6 anos na adega da Catedral da Sagrada Criação, no centro de Andreane, esperando o momento certo para se vingar de João e Maria. O autor dividiu esse livro em 3 atos, tanto que a gente leu um ato por semana, e a cada um desses atos a história vai ficando mais emocionante. Fazendo uma analogia com tamanho, para vocês conseguirem entender, é como se o ato 1 fosse pequeno, o ato 2 fosse médio e o ato 3 fosse grande. Os 3 atos têm acontecimentos emocionantes, tá? Mas o ato 3, ele é o clímax da história, porque a história vai caminhando, e o ato 3 é o ato realmente dos grandes acontecimentos. O prólogo vai contar pra gente os antecedentes dessa história, que no caso é essa caçada às bruxas do primo Brandford que eu mencionei no início do vídeo, e vai falar um pouco sobre a mitologia desse universo que o Rafael criou. Só que essa mitologia, ela é desenvolvida no resto do livro também, tá? Aos poucos o autor vai dando pra gente elementos pra gente montar esse quebra-cabeça. Mas a mitologia do prólogo, ela é aquela que é suficiente pra gente entrar na história. Ela é explicada antes para que a gente não entre na história no escuro. No ato 1 a gente vai ter uma apresentação dos personagens. Então é nesse ato que o episódio do lobo devorando a avó da Ariane vai ser narrado, e também o episódio da Casa de Doces. E vai ter um salto no tempo na história, no qual a gente vai ver como que esses 3 personagens estão no momento presente do livro. A gente vai conhecer também a família real, então o rei, a rainha e os 2 príncipes. O Anísio, que é o príncipe herdeiro, e o Axel, que é o irmão mais novo, são um complemento interessante. O autor fala o tempo todo que o Anísio é o príncipe da nobreza e o Axel é o príncipe do povo. E isso não deixa de ser um complemento da própria personalidade do rei, já que ele era um filho de um moleiro, ele era do povo e ele se tornou rei. Então eu achei os 2 uma boa representação do pai, assim, para cada uma das 2 classes aí presentes nessa história. E é nesse ato também que a gente vai conhecer os piratas. No ato 2, essa atmosfera tensa que tem o seu clímax, e no ato 3 vai começar a ser construída. Então os piratas, depois de tocarem o terror em Andreane, vão sumir. Mas na verdade eles vão se esconder nos subsolos da cidade, só esperando a hora de voltar a tocar o terror novamente. A princesa e a rainha de Stalia, que é um reino amigo de Arzalan, vão ser sequestradas, e com isso o rei vai decretar estado de sítio. É então que uma nova caçada às bruxas começa. Com toda essa atmosfera tensa, o rei vai ficando cada vez mais perturbado. É também nesse ato que a Ariane Narin descobre que é uma bruxa, e no ato 3 ela vai ser iniciada. E é aqui que a gente descobre que nesse universo também existem bruxas boas, e a Ariane é uma delas. Eu lembro que na primeira vez que eu li esse livro, eu me surpreendi bastante quando eu vi que o Rafael colocou bruxas boas na história dele. Eu queria muito que isso acontecesse, mas eu me surpreendi quando aconteceu, porque essa é uma história que tem várias referências de contos de fadas clássicos nos quais as bruxas são sempre ruins. Então, quando ele colocou isso aqui dos 2 lados da história, eu fiquei bastante empolgada. Eu fiquei muito feliz, principalmente quando eu vi que o Rafael utilizou de referência para as bruxas boas a religião Wicca. Pode parecer algo pequeno, gente, mas ele pegou uma religião que ainda é muito discriminada e que as pessoas não entendem direito, e mostrou isso como algo bom.
E assim, a discriminação religiosa ela ainda existe muito no nosso mundo. E a literatura tá aí justamente para ensinar as pessoas o respeito e para ensinar as pessoas aquilo que elas não sabem. O Rafael não tá dando esse nome aqui, mas ele tá falando disso. Então assim, você conheceu, você pode não ter entendido na hora se você não conhecia antes, mas você soube o que é, e se algum dia você conhecer, talvez você não estranhe, talvez a sua primeira reação não seja, sabe, desrespeitar aquilo. Então, assim, é muito importante ele ter usado essa referência aqui. No ato 3, o Rei Primo também descobre que existem bruxas boas. E é aí que ele percebe que na primeira caçada, ele matou sim muita gente má, mas muita gente inocente morreu de forma cruel simplesmente porque não havia tempo. Não havia tempo para parar e investigar aquelas pessoas de fato. Eles estavam tão desesperados que eles saíram matando qualquer pessoa que fosse indicada como bruxa. Então ele entra numa crise de consciência e enlouquece de vez. É então que ele se torna vulnerável à hipnose negra e vai direto para as garras da bruxa Babau. O Rei Primo e a Rainha de Stalya são mortos num ritual de crocodilo. É derrotado pelo príncipe Axel e a Rainha Fada Terra derrota de vez a bruxa Babau. O narrador aqui, ele conversa o tempo todo com o leitor. Então ele fica, porque agora nós vamos dar um salto no tempo. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer tal coisa. Porque agora eu vou lhe contar tal coisa. Eu gosto muito disso, eu acho isso muito divertido quando o narrador fica contando, fica narrando mesmo a história, né, pro leitor, mas ele é mais presente no sentido de conversar mesmo com quem tá lendo. Mas nesse caso aqui, eu achei isso ainda mais especial, porque nessa minha edição tem um texto em que o Rafael fala que pros personagens da história, o leitor existe, sabe? Eles sabem que a gente existe. Então, ao colocar esse narrador que dialoga o tempo todo com o leitor, o Rafael transforma o leitor num personagem da história e até ele mesmo, né? Porque esse narrador, ele não deixa de ser um personagem da história para quem tá lendo. Combinando essa estrutura dividida em atos e esse narrador que tá conversando o tempo todo com a gente, a sensação que me dava quando eu tava lendo, tanto da primeira vez, mas principalmente na segunda vez, que eu acho que eu tava mais acostumada já com isso, me deu a sensação de que eu tava assistindo uma peça de teatro, dessas em que tem um narrador, sabe, te contando a história. E fica ainda mais divertido porque tem uma apresentação de teatro aqui no Majestade que vai contar exatamente a história do primo que eu falei no início do vídeo. Então, assim, tem várias conexões a várias outras formas de arte nesse livro que a gente consegue reconhecer. Então eu acho que por isso muitos fãs já pediram várias vezes para ter um filme dessa história. Eu me lembro claramente de ter ido numa conversa com o Rafael na Bienal daqui de Minas de 2014 e ele falar sobre isso, assim, os leitores estavam perguntando para ele muito e naquele momento ele respondeu que não iria acontecer filme, mas eu particularmente acho que a estrutura desse livro ele conseguiria ser adaptado de uma forma satisfatória para a série de TV. Mas aí é que tá. É um livro de fantasia e é um livro narrado de uma forma que ele não pode ser adaptado de qualquer jeito. Tem que ter cuidado. Para começar, eu acho que o próprio Rafael precisa ser o roteirista, né? Afinal de contas, ele conhece melhor do que ninguém a obra dele e eu acho que ele vai saber respeitar muito bem essa estrutura que ele criou, porque afinal de contas é dele, né, gente? E assim, talvez, mas muito talvez naquela esperança de alguém que é fã, isso talvez esteja mais próximo, não sei, me contem o que vocês acham aqui nos comentários. Porque o Rafael e a Carolina Munhoz, a esposa dele, são os roteiristas da série O Escolhido, né, que vai estrear agora na Netflix. Então, né, ele já tá ali, né, gente? Então, não custa nada a gente ter esperança. O Rafael utiliza várias referências para construir a história dele. E aí é que tá que eu gosto sempre de mencionar quando eu falo desses livros. Ele faz isso de uma forma tão bem feita que não vira um livro só de referência, sabe? Você reconhece todas ou a maioria das referências que ele tá utilizando aqui, mas não vira um negócio que é um amontoado de coisas. Eu acho que se eu não conhecesse a maioria das referências que ele tá utilizando aqui, provavelmente eu ia achar que isso é uma criação dele.
Ele faz essa conexão muito bem daquilo que ele criou e daquilo que é referência de uma forma em que faz todo o sentido dentro dessa história. Algumas das referências que ele utiliza, e aqui eu vou pedir licença para colar, são Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Peter Pan, Guns N' Roses, Nirvana, a religião Wicca, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, Branca de Neve e os Sete Anões, Final Fantasy, referência à Inquisição, ao Bruce Lee, e com certeza teve mais referência que eu não consegui entender, então eu não fui igual o Capitão América. Quem conhece o meme sabe do que eu tô falando. Então assim, se tiver mais alguma referência aqui que eu não mencionei e você conhece, me conta aqui embaixo nos comentários. Eu gosto muito da escrita do autor, ele é aquele tipo de autor que utiliza palavras e frases lindíssimas para construir o texto dele e fica um negócio absolutamente arrebatador, são coisas assim muito lindas. Ele faz isso de um jeito muito simples, ele não fica enchendo linguiça, fica um negócio fácil de entender e super gostoso e divertido de ler. É uma história que é muito especial pra mim, eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos da vida e por isso eu quis fazer essa leitura coletiva aqui com vocês. Quem já leu ou quem está participando da leitura coletiva, comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam. A nossa discussão continua, é claro, nos comentários. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo, tchau! E até o próximo vídeo!